A gente falava agora há pouco para o ouvinte da Band News FM sobre os dados divulgados sobre a educação. Falávamos sobre a rede estadual de São Paulo, que avançou na qualidade do ensino médio entre 2017 e 2019, mas acabou perdendo posição para outros estados no IDEB. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o secretário estadual de Educação de São Paulo, Rocieli Soares. Obrigada por atender o ouvinte da Band News FM. Boa tarde, como é que o senhor avalia esses dados divulgados hoje pelo IDEB? Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Band News. É um grande prazer estar aqui com vocês. A gente avalia de forma muito positiva, né? Nós, na verdade, não perdemos nenhuma posição no ranking no ensino médio, só para fazer essa correção. Um estado nos ultrapassou, nós ultrapassamos outro, então mantivemos a mesma posição, mas com o maior crescimento da história, né, do ensino médio de São Paulo. Nós crescemos 0,5, né? Então isso é um crescimento muito grande no ensino médio. Retomamos a liderança, somos o primeiro lugar do Brasil no 6º ao 9º ano, que é uma etapa fundamental, inclusive, para crescimento futuro do próprio ensino médio. Então, o 6º ao 9º ano aqui teve um resultado, também foi o maior crescimento da história, e já São Paulo retomando o primeiro lugar. E nas redes públicas, no 1º ao 5º ano, a gente permanece com o primeiro lugar, que é fundamental, e tendo um resultado incrível também da própria rede estadual, que cresceu, nós crescemos em todos os níveis. Então, é sim um grande passo. O que não pode acontecer, Débora? A gente interromper uma sequência de crescimento. Acho que esse é um dos problemas que nós tivemos e que não dá para a gente escorregar com isso. A gente precisa continuar crescendo. No IDEB do ano que vem, a gente precisa crescer novamente na avaliação que vai ter no final do ano. E aqui está um grande desafio, porque a gente está passando por um ano de pandemia, com muitas dificuldades dentro desse ano, tendo mais dificuldades ainda para o próximo IDEB. Então, tudo que a gente cresceu, a gente tem que não só não perder, e como continuar crescendo em tempos de pandemia. Este é o grande desafio e a grande pergunta que nós temos em como avançar para o próximo IDEB, Débora. Quando a gente avalia na prática, né, secretário, é importante falar sobre números, mas a gente tem que fazer aquela avaliação prática de como está o comportamento, o aprendizado do estudante. Por exemplo, São Paulo conseguiu avançar nos indicadores do ensino médio, houve uma melhora no desempenho dos estudantes na disciplina de matemática e também na de língua portuguesa. A nota que aparece aqui de nível de desempenho mostra, no entanto, que os estudantes da rede paulista têm dificuldade com cálculos de probabilidade em problemas simples ou localizar informação implícita em artigos ou reportagens, por exemplo. Secretário, como é que a gente pode avançar na qualidade do ensino, e aí falando não só do ensino médio, né, mas para toda a educação, começando lá na educação básica infantil até níveis mais avançados? Bom, Débora, acho que essa é uma pergunta fundamental. Aliás, parabéns pela pergunta. Fico feliz em ver o jornalismo fazendo uma pergunta realmente focada na qualidade da educação. Quando você pega uma avaliação dessas, as pessoas costumam olhar para um número, né, e dizer, alcançamos um IDEB de X. Mas ali por trás disso, a gente consegue enxergar quais são as habilidades, ou seja, quais são os conteúdos que cada aluno nosso não sabe para aquela série, ou para aquele conjunto de séries. Que, lembrando, quando a gente avalia o 3º ano do ensino médio, a gente está avaliando o conteúdo do 3º, o conteúdo do 2º e o conteúdo do 1º ano. Então, você vai olhando toda a trajetória. E assim é no 9º, olhando do 6º até o 9º, e assim é do 5º até lá. Então, hoje eu posso pegar, por exemplo, localizar uma informação num texto. Essa é uma habilidade que ela aparece na matriz de avaliação logo nos primeiros anos, aparece no 6º ao 9º e aparece no ensino médio, em níveis, em graus diferentes. Então, a criança começa em determinado nível e ela tem que ir crescendo durante toda a vida. Essa habilidade ela é fundamental, porque se eu não consigo ler um pequeno texto, quando é uma criança é um texto bem pequeno, e aí você vai lá e pergunta, por exemplo, qual é o nome da personagem. Primeiro ela tem que localizar quem é a personagem para descobrir o nome, por exemplo. Isso é uma habilidade ligada à localização de uma informação, por exemplo, no texto, até um texto muito mais complexo, com a busca pela interpretação disso. Com esse tipo de avaliação que nós temos no SAEB, nós temos também avaliações próprias e teremos avaliação diagnóstica, Débora, quando voltarmos às aulas, se Deus quiser, assim que possível, começaremos a voltar, vamos ter uma avaliação diagnóstica, entender em que nível está cada aluno, justamente para dizer, este aluno não consegue fazer esse cálculo de probabilidade, este aluno não consegue localizar uma informação no texto, este aluno não consegue fazer isso em ciências. Então, a gente está olhando para
poder dar um apoio para cada um. Por isso crescemos tanto, porque a gente já fez isso no ano de 2019, ou seja, já começamos a endereçar as dificuldades individualmente com os nossos estudantes. Contratamos 10 mil professores a mais para fazer reforço escolar, fizemos material específico com as habilidades, né? Porque aí eu consigo dizer quais são as habilidades que a gente menos conseguiu avançar. A gente consegue, por exemplo, dar um foco. Então, esse é um trabalho de anos, corrigindo a base, né, que cada vez tem chegado melhor, mas que a gente precisa ainda fazer uma correção. E, de novo, em tempos de pandemia, isso é muito sério. Para esse tipo de coisa que você apontou, é um dos grandes desafios que a gente tem. Secretário, eu vou juntar dois assuntos, né? Vou falar de novo a respeito das notas, especificamente. Eu queria que o senhor explicasse como é que isso é feito e também queria que o senhor explicasse a questão do novo currículo. Imagino que esse seja um sistema, seja uma aposta também do governo para, quem sabe, melhorar, obviamente, a nota, que é o que aparece, e melhorar também a qualidade de ensino, melhorar a maneira como o aluno absorve as informações, né, aquilo que lhe diz respeito. A nota de São Paulo passou de 3,8 para 4,3, foi um aumento considerável. E queria que o senhor me confirmasse, a meta era mesmo 4,9? E se sim, o que faltou para atingir essa meta? E já emendo falando a respeito do currículo. Como esse novo currículo, gostaria que o senhor explicasse como é que vai ser isso, pode também ajudar a aumentar essa nota e ajudar também no aprendizado do aluno? Bom, boa tarde, Fábio. Boa tarde. Excelente pergunta também. Vamos lá, a meta foi construída pelo governo federal no ano de 2005. Então, eles fizeram essa meta que foi para cada estado, para cada ano. Então, pegava a realidade do estado daquele ano, né? Se fez a prova Brasil e cada estado tirou uma nota. São Paulo já saiu na frente. Então, eles calcularam, se São Paulo está aqui, ele tem que chegar lá em 2021, aqui, para que o Brasil tenha uma média 6. Então, o que era o objetivo? Por exemplo, no primeiro ao quinto ano, era o Brasil ter média 6. Então, a meta de cada estado ajuda a compor para o Brasil chegar lá. Então, isso é muito importante. Só que quando a gente patina em algum ano, eu vou dar um exemplo, ensino médio, a gente caiu no último ensino médio, certo? A gente caiu 0,1. Se a gente não tivesse caído e tivesse crescido 0,2, e no anterior que não cresceu, ficou 0, tivesse crescido 0,1, hoje a gente estava em primeiro lugar. Então, o problema da meta é que ela não para de crescer, certo? A meta para 2021 não é mais 4,9, né? Ela será de 5,2, se não me engano, no ensino médio. Eu posso estar enganado e peço desculpas caso isso esteja errado. Mas a meta já está estabelecida para 2021 e ela já é maior. Então, este ano, o que é importante, por exemplo? A meta cresce em torno de 0,3 por ano, e pela primeira vez nos últimos anos a gente teve um resultado maior do que o crescimento da meta nesse ciclo. Isso é muito importante porque a gente assim começou a diminuir esse déficit em relação à busca da meta. Agora a meta é um referencial, né? Obviamente a gente tem que buscar cumpri-la e até superá-la. Vou dar um exemplo, a gente já chegou lá na meta do primeiro ao quinto ano na rede pública estadual de São Paulo, mas a gente tem que continuar crescendo ainda, não dá para parar porque a gente alcançou determinada meta. Então, é importante entender, quando eu não cresço com a minha rede, a meta continua crescendo, e por isso hoje é 4,9, a gente está com 4,3. Se a gente tivesse crescido sempre 0,2, 0,3, a gente não estaria hoje com essa distância tão grande em relação à meta. Em relação ao novo currículo do Estado de São Paulo, é sim, Fábio, não diria uma aposta, mas é uma certeza que é um dos ingredientes, não um único, isso é importante, não existe bala de prata na educação, mas é um dos ingredientes importantes para uma mudança que é muito mais estrutural. Só para quem está nos ouvindo, quando você tem o IDEB, São Paulo tirou um IDEB de 4,3, você tem a prova de português e a prova de matemática, certo? Então tem o resultado dos alunos, do conjunto dos alunos que fazem a prova. E a outra coisa é uma coisa chamada rendimento. O que é esse rendimento? É a taxa de aprovação versus a taxa de abandono. Ou seja, eu tenho 100 alunos numa escola e 5 alunos abandonaram ou reprovaram. Então, eu vou multiplicar o meu resultado na prova por 0,95, porque se eu perdi 5 alunos de uma escola de 100, então eu tenho 95% de presença com a continuidade, que é o desejável, o normal.
Isso faz com que tenha um equilíbrio entre o que o aluno precisa aprender e não permitir que a gente deixe as crianças evadirem e ficar só com o aluno bom. Isso é muito ruim. Então, isso aqui também é para aprender, dizer, olha, você tem que ajudar a melhorar os que mais precisam. E aí, o novo currículo, por exemplo, ele precisa ser mais atrativo, porque a gente não pode ter um abandono, ainda mais agora, após a pandemia. O currículo tem que estar focado nas habilidades mais essenciais, seja para a matriz da avaliação, mas especialmente para o que a sociedade nos cobra hoje, né? Quais são as habilidades e competências que hoje os empregadores consideram na hora de contratar e quais são as que eles consideram na hora de demitir. Tudo isso, essa discussão começa na educação básica. Então, é importante o currículo porque ele faz a linha, né, de onde a gente quer, de como que a gente acredita que os nossos alunos devem sair da educação básica. Qual é a formação integral que esse jovem deve ter, e ele é esse norte, e é isso que faz todas as demais políticas se agregarem em torno desse currículo. Nós acreditamos que para os próximos anos, não só 21, mas especialmente 23, 25 e 27, será um grande passo, sim, ter esse novo currículo, lembrando que já no ano que vem nós temos um novo sistema de avaliação começando a ser implementado, que nosso currículo já está alinhado a esse novo modelo, essa nova forma de fazer a avaliação. Estamos conversando aqui no Band News em alta frequência com o secretário estadual de Educação de São Paulo, Rocieli Soares. Secretário, para encerrar pelo menos da minha parte, eu já vou juntar duas em uma, que estão relacionadas, tá? Eu sei que o entrevistado não gosta muito quando a gente faz muita pergunta de uma vez só, né? Porque é muita coisa para falar, mas elas estão relacionadas e envolvem a dúvida de muitos pais, professores e alunos em relação à retomada das aulas presenciais, né? Nessa época de pandemia, o senhor falava aí sobre os desafios. Como é que fica o calendário escolar em 2021 em relação, talvez seja meio cedo para falar, né? Em relação a férias, finais de semana, feriados, reprovação ou opção do aluno fazer o mesmo ano novamente em 2021? E a que eu emendo qual que é a capacidade da rede estadual de absorver aqueles alunos das escolas particulares, né? Muitas famílias que tiveram aí uma queda brusca no orçamento, pai e mãe que ficaram desempregados, não têm salário ou diminuíram, né, o orçamento e tem que migrar os filhos ou o filho, enfim, os responsáveis, tirar o aluno da escola particular e colocar na rede estadual. Então, como é que fica a capacidade de absorção dos alunos da rede particular e o calendário escolar? Quando que as aulas presenciais serão retomadas? O que muda a partir de agora nessa reorganização, secretário? Ô, Débora, vou só pedir uma correção. Você fez, acho que, umas 15 perguntas em duas. Porque dentro da pergunta do calendário tem vários aspectos, mas são muito boas também. Eu vou começar por essa dos alunos particulares, porque é razoavelmente até mais simples e mais fácil. A gente é rede pública, Débora. Nós precisamos acolher a todos os estudantes. Então, se porventura algum pai ou mãe precisa da rede pública, a gente precisa dar a vaga para ele, a gente precisa correr atrás e receber da melhor maneira, e a gente está preparado. Hoje, o fluxo na rede estadual, hoje, não é tão grande e a gente consegue absorver com facilidade. Nas redes municipais, o risco é maior, especialmente na educação infantil. Né? Então, é só para deixar claro, né, que tem um movimento, sim, importante. Hoje a gente está com muito mais procura do que neste mesmo período em anos anteriores, mas é importante dizer, a rede estadual, por exemplo, para acolher no ensino médio, para acolher no sexto ao nono, a gente tem razoável tranquilidade para fazer isso. Nosso problema maior, enquanto política pública de educação, está nas redes municipais, que já tem um gargalo, especialmente de 0 a 3 anos, né, na creche, que talvez tenhamos uma grande dificuldade de atendimento, caso haja realmente esta debandada do setor da educação infantil de 0 a 3. Em relação ao calendário, Débora, férias, porque você falou de aprovação, reprovação, enfim, do aluno, por isso que eu falei que eram as 15 perguntas. Esse aqui dá um programa inteiro aqui de comentário, mas eu vou resumir o máximo que eu puder. Peço desculpas aí para o ouvinte se eu não for tão claro, mas primeiro, acho que a gente precisa entender que é importante demais, pais, professores, a todos, quando tivermos com absoluta segurança, começar a voltar. Mas começar a voltar do jeito certo, com uma gradatividade no retorno, com segurança para os nossos profissionais, para as famílias. Mas é importante porque, por mais que a gente faça um esforço, a gente está fazendo um esforço muito grande em relação ao ensino remoto, a tudo isso, de suporte, de apoio aos nossos profissionais. Temos muita coisa para melhorar, mas estamos avançando, Débora.
mas isso não substitui nunca a presença. A gente tem preocupação com saúde mental, com aprendizagem, com cognitivo, para fazer esse diagnóstico, o professor está ali junto com ele, para entender onde é que está esse aluno, quais são as habilidades que ele não conseguiu avançar, quais são as habilidades que ele conseguiu avançar. Então, isso é fundamental. Para o calendário, efetivamente, logicamente, dentro desse ano, a gente nem existe a possibilidade, a gente continua tendo atividade mediada por tecnologia. E já adianto, vai continuar para os próximos anos, só que como um complemento, né? Como algo a mais para os nossos estudantes. E o calendário de férias, por exemplo, a gente ainda não detalhou, a gente está estudando bastante, que depende um pouco de quando volta, em alguns ajustes, mas a gente quer manter um período de férias, sim, no mês de janeiro. Primeiro, Débora, a gente considera importante para o aluno ter o seu período de férias, para o nosso profissional ter o seu período de férias. O fato de você estar em isolamento nessa pandemia não quer dizer que ele deixou de trabalhar menos, que ele deixou de ter o estresse. Aliás, a gente está vendo isso, é extremamente elevado. Então, não dá para a gente não dar esse período também para os nossos profissionais. Como vocês, profissionais da área da comunicação ou outros também têm. Tem gente que, inclusive, tirou férias agora durante a pandemia porque tem um estresse, a forma de trabalho, a forma de condução. Para o nosso professor, que teve que virar chave, né, acostumado sempre, né, trabalhando de um jeito, a gente teve que mudar muito rapidamente, nos adaptar muito rapidamente a usar a tecnologia. Não é a mesma coisa. É muito difícil isso. Então, ter o período de férias é importante. Para o aluno do terceiro ano do ensino médio, nós teremos a opção do quarto ano opcional, Débora, para aquele que quiser continuar estudando, que não tenha condições de fazer um cursinho, não passei no vestibular, e isso é importante para mim, só fazer uma área do conhecimento, nós vamos dar isso agora no processo de matrícula, já perguntar quem quer, né? A gente já vai estar buscando essa informação junto com os nossos jovens, porque a gente precisa apoiá-los nesse momento, né? Não dá para tapar os olhos e achar que está tudo uma beleza com o que a gente fez. Não está tudo uma beleza, a gente precisa, e pai e mãe, observem isso serve para a rede privada, seja para a rede pública, para todos, né? Por melhor que tenham sido as atitudes das escolas e das redes públicas, eu tenho muito orgulho do que os nossos professores, do que as nossas equipes têm feito, mas a gente tem um desafio muito grande. Então, a gente está juntando também tudo aquilo que a gente fez esse ano com o que a gente vai fazer no ano que vem. Para as outras séries, Débora, as notas serão consideradas 8 bimestres. Então, os alunos vão migrar, sim, para o próximo ano, mas para ele ter aprovação no ano seguinte, vai ser considerado o ciclo de 8 bimestres, ou seja, portanto, 8 notas. E ele vai poder fazer a recuperação. Eu não consegui entregar nota desse ano. Não tem problema. Durante este ano e o próximo ano, vai podendo entregar esses trabalhos. Ou seja, é um ajuste para esse momento histórico que a gente está fazendo. É uma exceção, é um outro olhar, porque nada do que já passamos na história da educação do estado de São Paulo ou do Brasil. Eu já tive uma carreira razoavelmente passando por algumas coisas, Débora, nunca imaginei passar por isso. Por isso as soluções são muito próprias para esse momento. Secretário, prometo que é a última pergunta, até porque a gente já está com o tempo estouradíssimo, mas o assunto é muito importante. É claro que depois da pandemia, cada cidade apresenta uma realidade diferente no estado de São Paulo, em todo o país, mas falando especificamente a respeito do estado de São Paulo, isso já acontecia antes, mas a pandemia escancarou talvez algumas diferenças. O governo do estado se preocupa com a homogeneidade da qualidade do ensino no estado? Sabe, Fábio, que essa pergunta, não sei se a palavra é homogeneidade, né, mas é muito mais combater a desigualdade, sim, talvez, né? Não só entre municípios do estado, mas dentro de próprias escolas. A gente tem desigualdade dentro da escola. Eu recebi muita pergunta hoje sobre e a diferença da rede privada para estadual, inclusive diminuiu nessa, porque a gente cresceu mais do que as privadas, né? Mas dentro de uma escola privada você tem desigualdades e dentro de uma escola estadual, mesmo entre as melhores, você tem desigualdade. Então, nós precisamos ao máximo combater isso. O que isso significa, né? É olhar para o aluno que tem mais dificuldade e apoiá-lo mais, sem perder de vista que o aluno que está mais à frente, que está despontando, por exemplo, não continue progredindo. Por exemplo, quando eu defendo diminuir a desigualdade entre a rede pública e a rede privada, não quer dizer que a rede privada tem que piorar para a gente. Não, é a gente que tem que melhorar mais e eles lá continuarem crescendo, porque são crianças e jovens também do nosso estado que precisam se desenvolver. Então, a gente precisa buscar formas de equilibrar isso dentro da rede, entre municípios, e a gente tem muitos fatores de desigualdade. Se você olhar as regiões mais vulneráveis, seja dentro de grandes centros, né? A cidade de São Paulo,
é uma coisa imensa, né? E os fatores de desigualdade são imensos. Eu tenho escolas de altíssimo nível, próximas de outras escolas que não estão tão bem, e a gente precisa apoiar, e a gente tem inteligência para isso, né? A gente está cada vez mais incentivando que escolas com melhores resultados ajudem aquelas escolas que ainda não chegaram lá, por exemplo, né? Porque a gente tem essa experiência, não é a experiência do secretário, a experiência do professor lá, da escola, do diretor, e isso tem que acontecer também dentro da sala de aula, mas conhecer o problema, identificar e dar o suporte diretamente aos estudantes que mais precisam é a principal forma de combater essa desigualdade, seja na escola privada, seja na escola pública, seja olhando para o município, seja olhando para uma região, a lógica vai ser sempre a mesma e as melhores práticas todas estão indo nessa direção. Secretário Estadual de Educação de São Paulo, Rocieli Soares, obrigada pela atenção, pelo tempo concedido aqui à Band News FM, né, para esclarecer, trazer um pouquinho mais no nosso bate-papo aqui sobre o ensino em São Paulo, principalmente. Obrigada pela atenção mais uma vez, pela paciência e até uma próxima oportunidade.